A partir de agora, aqui na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá, pessoal, no programa de hoje nós vamos conversar com Kelly Maforte. Ela é coordenadora nacional do MST e também com Preta Ferreira, que é do MSTC. O papo é sobre a campanha Lute como Quem Cuida, para uma produção de quentinhas oferecidas à população em situação de rua e vulnerabilidade. Haverá um financiamento coletivo na plataforma que as duas instituições abriram e uma rifa de objetos pessoais doados por mais de 40 artistas. Ainda na pauta, vamos conversar sobre política, reforma agrária, pandemia, desigualdade social, racismo, entre outros assuntos. E, é claro, música. Tudo online, em casa, na quarentena. Bom, agora nós estamos na linha com a Preta Ferreira. Ela é ativista, cantora, compositora, atriz do movimento Sem Teto do Centro. E também com a Kelly Maforte, é isso? Se eu acertei, se não acertei, você me corrija. Que ela é da coordenação nacional do MST e é doutora em Ciências Sociais, assentada da Reforma Agrária e outros títulos que eu não sei, não dá tempo de falar tudo aqui. Bem-vindas, né? Aqui na Hora do Rango. Agora nós estamos aqui Colibri na Quarentena, porque agora a gente está fazendo tudo remotamente, é o que é possível fazer. Primeira coisa que eu queria falar para vocês, eu queria que vocês comentassem o que afetou, né? Porque a gente conversa com os artistas diariamente, já temos mais de 65 programas e tal. Os artistas reclamam, olha, é um problema, não tem show, não tem nada. Mas tem muitos outros problemas mais graves que estão rolando. E eu queria que vocês falassem nesse momento de pandemia qual foi o impacto para os trabalhadores e também vocês que acompanham do MST e também do movimento Sem Teto do Centro, né? Como é que a pandemia afetou esses dois movimentos? Primeiro, começando com quem que quer falar primeiro, levanta a mão. Vou deixar a Kelly falar. Vou deixar a Kelly falar primeiro, né? Somos bonzinho, né, Preta? Vamos deixar a Kelly. Fala aí, Kelly. Então, olá, Osvaldo, prazer enorme estar aqui com você, também com você, Preta, uma pessoa a quem eu admiro muito, né, por sua luta, por tudo que passou, mas também pela forma expressiva que consegue dialogar com o povo brasileiro, especialmente com os trabalhadores e trabalhadoras, né, total admiração. E também uma saudação aqui a todos e a todas que estão nos acompanhando. Osvaldo, você disse bem, a pandemia, ela chega numa situação que já está muito precária, né? Que é uma situação de crise desse sistema do capital, um sistema que deu completamente errado, né? Para o povo brasileiro, para os povos do mundo, né? Então, quando chega a pandemia aqui no Brasil, ela se encontra com problemas históricos, para um país que não fez reforma agrária, que não fez reforma urbana, que coloca praticamente a maioria do seu povo numa situação que é uma situação de fome e miséria. Só que a pandemia, Osvaldo, ela acelera tudo isso, ela coloca uma lupa nesses problemas que já são, né, muito grandes, só que se acelera numa velocidade dramática, e essa velocidade dramática a gente está vendo todos os dias, seja na nossa base social, né, acredito que também assim com a Preta, nossa base acampada, nossa base sem terra, sem teto, mas também com aqueles trabalhadores que foram colocados no olho da rua na primeira semana de pandemia, trabalhadores imigrantes, pessoas de outras nacionalidades, que muitas vezes nem sabiam falar o português, e que estão no olho da rua, né? Ou moradores e moradoras de rua, que só na capital paulista, né, nós estamos aí num número muito grande, né, que beira aí as 30 mil pessoas, isso aumentou. E, infelizmente, né, Osvaldo, só nos meses da pandemia, um estudo recente divulgado pela Oxfam, ele mostra que só nos meses da pandemia, o número de pessoas que foram para casa, né, da considerada extrema pobreza, aumentou em cerca de 500 milhões de pessoas no mundo. Isso já somado a 1 bilhão de pessoas que estavam em extrema pobreza e passavam fome. Então, nós estamos vivendo dias muito difíceis, mas, infelizmente, o
que vem pela frente vão ser dias muito duros. Por isso, precisamos muito dar as mãos, né, nos solidarizar, e povo tem que ajudar a salvar povo, e essa é a convocação também das nossas ações, dos nossos movimentos, também dessa campanha que a gente está construindo. Preta. Ai, gente, não dá nem vontade de falar, só quero ficar ouvindo a Kelly aqui. Primeiro, eu quero agradecer pelo convite, parabenizar a Kelly pela luta, eu acho que Kelly é uma mulher muito brasileira. Eu acho você uma das mulheres que é referência nessa nação, e eu quero que todas as mulheres sejam como nós, como eu, como você, como minha mãe, porque a gente sabe por que a gente entrou na luta, não é porque a gente quis, é pela necessidade, e foi a necessidade que nos transformou em esse ser que somos hoje. Oswaldo, quero agradecer pelo convite, contem comigo sempre. Reiterando o que a Kelly disse, né? O que a Covid-19 veio mostrar é que a necropolítica está aí para matar esses corpos, que são os corpos de pessoas pretas, indígenas, quilombolas, trabalhadores de baixa renda, né? Se não houvesse a necessidade de existir movimentos como o meu, como o de Kelly, o governo tinha que suprir todas as necessidades. Então, a gente existe pela falta de políticas públicas voltadas para esses corpos. Então, não é de agora, não é devido à pandemia. A pandemia só foi mais um braço dessa necropolítica, só está aí para reiterar o que a gente vive lutando há mais de 20 anos, para dizer que precisamos de política voltada para trabalhador de baixa renda, precisamos de uma reforma agrária, e nunca foi feito. Então, é povo salvando povo, como sempre foi. Existem aí nas favelas, nas periferias, eu e Kelly somos uns exemplos disso, de mulheres que fazem política sem ter um cargo na política. Então, a gente faz política para sobreviver. A nossa política é para sobreviver. Tanto é que mataram Marielle, tanto é que me prenderam, perseguiram minha mãe, porque a gente está fazendo política para trabalhador de baixa renda e denunciando o descaso do governo, o crime que eles cometem a não nos garantir nossos direitos constitucionais. Então, se esses movimentos existem, é pela falta de políticas públicas, é pela falta dos governos com e para com essas pessoas, os trabalhadores de baixa renda. Já que eles faltam, estamos aqui para fazer isso. Então, é povo salvando o povo, como sempre foi. Isso aí. Até estou estranhando, vocês estão me chamando de Oswaldo. Se você perguntar para o Stedley, para o Boulos, eu não sabe quem é. É Colibri, viu? Tudo bem, Colibri é Colibri. Eu falei Oswaldo, eu falei, quem é Oswaldo? A Preta qual é o seu nome? É Janice, né? Não é isso, Preta? Então, eu vou chamar ela de Janice. Eu falei, quem é a Janice? Peraí. Não é a Preta. Ah, bom. Então tudo bem, estou brincando. Quem é essa tal de Janice, gente? Hein? Ninguém, né? Quem é essa tal de Janice? É isso aí. Bom, eu estava falando, lembrando, quando você fala de Kelly, de reforma agrária, eu estou há 45 anos, um pouquinho mais, na área, e desde que eu comecei no jornalismo, eu fico ouvindo, não, vai ter uma reforma agrária, vai rolar uma reforma agrária. Aí, quando eu entrevistei o Stedley lá no fórum, uma das últimas grandes entrevistas lá com ele no fórum em Porto Alegre, eu falei, Stedley, eu estou ouvindo isso aí há tanto tempo. Ele falou, pois é, essa é a questão. É um negócio tão, né, absurdo, né, não ter tido ainda, né? E a questão urbana também, a Preta que acompanha muito bem isso aí, a gente vê claramente, é só andar pelo centro de São Paulo, né? Estou falando da questão dos prédios aí, todos só para citar um exemplo que me chama super atenção, entre outros. Tem um prédio em cima do Brahma, né? Que a gente lá tem sempre um evento de música, a Preta conhece, quarta-feira, que a gente vai lá, e o pessoal aqui da rádio promove alguns talento MPB e tal. Aí eu perguntei para o rapaz, ela falou, mas esse prédio aí, que tá? Não tem ninguém, não é usado por ninguém. Sabe? Só estou falando da questão urbana, que a gente está mais aqui em São Paulo, sabe? Na área de terra... No centro de São Paulo, existem mais prédios abandonados do que pessoas precisando de moradia. Então, é pura especulação imobiliária. Pois é, pois é. E na questão da terra, né, Kelly? Não precisa nem dizer o tamanho desse país aqui, né? Você pode dizer mais ou menos a situação, né? Por favor, fica à vontade também, porque você ouve a história e você vê no dia a dia o que acontece. É só olhar, só uma pessoa um pouco sensível, mas, pô, tem esse prédio inteiro e tal. Você chega no interior também, terras improdutivas ali, um montão, não é, Kelly? Você pode falar melhor que eu na área. Eu não tenho saído muito do interior, ainda mais agora na pandemia, né? Mas, enfim, por favor, Kelly, pode falar também dessa questão, né? Porque os prédios aqui em São Paulo é um escândalo, né? Os prédios abandonados. Fale, Kelly.
E olha, Colibri, na questão urbana e rural, o tema é o mesmo, é o É a tema da mesma. propriedade privada, né? E a propriedade privada que se confronta com esses interesses, né, de pessoas ricas, poderosas, que usam a terra para especular. Elas não precisam da terra, nem para tirar o alimento dela, e muito menos para morar. Então, por isso que os nossos movimentos, né, bradam a todos os cantos que enquanto morar for um privilégio, ocupar é um direito, né, de fato. E essa ocupação, né, das terras, sejam elas no campo ou na cidade, é um direito dos povos, retomando terras que foram roubadas, porque, como você mesmo se referiu, o tema agrário brasileiro está na origem, né, da desigualdade social. A Sem gente dúvida. imaginar, né, que nós tivemos todo um processo aí de expropriação dos povos, né, que aqui viviam, mais de 300 anos de escravidão negra, mais de 400 anos de escravidão indígena e negra. Então, essa é a estrutura, né, do nosso país, né, que obviamente deriva o racismo que a gente tem, que é um racismo estrutural, funcional a esse sistema, né, e que tudo isso explode numa desigualdade social que é absurda, né? Então, nós ainda somos o país do mundo todo, né? Nós temos que nos envergonhar muito dessa marca, que mais concentra terras no país, é muita gente sem terra e muita terra em poucas mãos, mas nós temos que dizer que essa terra é roubada, né? E olha que durante a pandemia aconteceu uma coisa muito impressionante, né? Porque existia um certo acordo que no Congresso Nacional só fossem votados projetos vinculados à pandemia. O que o povo brasileiro espera? A questão de votação de auxílio emergencial, como uma renda básica permanente, recursos para a saúde, né? Que seja votado esses temas. E no meio dessa pandemia, eles tentaram enfiar uma medida provisória editada pelo governo federal, que depois se transformou em projeto de lei, a medida provisória 910, projeto de lei 2633, que pode ser votado também. E essa lei, ela tentava regularizar, quer dizer, passar de mão beijada um tanto enorme de terras públicas da União para quem? Latifundiários, desmatadores, né? Pessoas que estão todo detonando o meio ambiente, perseguindo indígena, perseguindo quilombolas sem terra, que é essa lei da grilagem, né? Uhum. Então, quase que durante a pandemia, a gente teve a regularização fundiária de 65 milhões de hectares de terras da União que seriam repassadas para esses latifundiários. Talvez o pessoal da cidade não tenha muita familiaridade com essas medidas agrárias, né? Mas se a gente for colocar isso em números de campos de futebol, mas isso é assim, 65 milhões de campos de futebol, para a gente ter uma ideia, né, do que seria repassado. Travou um pouco lá. Fala aí, Kelly. Kelly travando. Travou. Voltou. Voltou, não voltou? Kelly? Kelly, volta, Kelly. Oi, estão ouvindo? Agora sim. Conclua, por favor. Desculpe. Então, durante a pandemia, eles tentaram fazer isso, né, repassar terras. Só que ficou provado, Colibri Preta, que terra tem. E tem muita terra para reforma agrária. E o movimento, então, durante essa pandemia, lançou um programa de reforma agrária popular emergencial. Porque nós acreditamos que essas terras elas têm que ser arrecadadas imediatamente, coisa de alguns meses para frente, para poder colocar gente da cidade. E tem que ser arrecadada terras próximas aos grandes centros urbanos. Porque a gente olha para as periferias de São Paulo, como é que aqueles trabalhadores e trabalhadoras, sem falar do problema de trabalho e renda, mas como é que aqueles trabalhadores que têm casas tão próximas umas às outras vão conseguir fazer um distanciamento social ou cuidar da sua saúde? A pandemia, infelizmente, ela veio para poder perdurar por alguns meses, porque está na origem desse sistema do capital liberar tantas pandemias, porque desequilibra tanta natureza. Então, nós precisamos de uma reforma agrária como nunca antes, né? Reforma agrária virou um assunto super importante. Tem muita terra nesse país, precisamos colocar mais gente na terra, mais gente produzindo seu próprio alimento e também alimentando as pessoas da cidade.
Isso aí, Kelly. Aquela coisa daquele ministro lá que aproveitou, ainda bem que veio à tona. Nossa, gente, que absurdo. O cara lá, deixar a boiada passar. Vamos passar a boiar. Aquilo é uma coisa grotesca, né? Uma coisa, sabe, inominável. O cara é um escândalo. O cara aproveitou. Já que está todo mundo preocupado com a pandemia, vamos aproveitar agora e vamos mandar bala aqui, vamos passar as coisas. Olha, é um negócio, é tão escandaloso isso, né? E ficou, na hora que o cara falou, porque eu ouvi toda aquela coisa ridícula, né, do inominável presidente e de todos os seus ministros, mas esse aí, quando falou, ficou ainda mais, me assustou, porque o cara quer aproveitar um momento delicado, né, um momento de sofrimento das pessoas, que não pode ficar em confinamento, as pessoas que estão com dificuldades financeiras, aproveitar o momento que a imprensa está voltada para isso, né, na maior parte, para passar. Nossa Senhora, isso foi vocês devem ter ficado. Eu acho que. Fala, Preta. Esse homem deveria estar preso, isso é crime. Ué? Isso é crime. Claro, sem dúvida. Bom, gente, daqui a pouco a gente vai falar. Não falamos ainda da campanha, hein? Vamos falar da campanha, dos artistas envolvidos, a Preta vai falar também isso. Mas a gente, para dar uma refrescadinha rápida, um intervalinho para a gente. Para tomar uma água, você está tomando uma água, um suco, né? A Preta está com vontade de tomar um café, mas é rapidinho. A gente vai fazer um intervalo. Vamos ver o que, Preta? O que a gente combinou que a gente vai ouvir agora? O que vai ser? Vamos ver Minha Carne. Minha Carne com a Preta Ferreira. Roda agora. Roda. Somos a maioria. Somos a maioria. Foi-se a chibata, implantou-se a lei. Ambas sob a tutela das mesmas mãos. Mãos dos senhores de engenho. Senhorzinho, não me toque. Mesmo lavando minha alma, as marcas não sairão. Eu sou princesa de Angola, filha de rei, rainha. Não nasci pra lhe servir. O meu reino não é aqui. Pelos seus olhos somos vistos, símbolo sexual. A minha boca, meu cabelo, herança maternal. Não vem se apropriar disso também. 130 anos e nada mudou. E com 94 morreu meu avô. Quando me sangram é pela minha cor. É a carne mais barata que você deseja. É a minha carne que você deseja. Mistura indígena e quilombola, como um passarinho preso na gaiola. Deixe-me, quero ir embora. Tire suas mãos de mim agora. É a carne mais barata que você deseja. É a minha carne que você deseja. Mistura indígena e quilombola, como um passarinho preso na gaiola. Deixe-me, quero ir embora. Tire suas mãos de mim agora. Eu sou aquilo que você queria ser. Eu sou aquilo que você queria ser. Eu sou aquilo que você queria ser. Eu sou princesa de Angola, filha de rei, rainha. Não nasci pra lhe servir. O meu reino não é aqui. O que é, Juliane, que você pensa em ser quando crescer? Eu quero ser professora. Hoje eu sou professora, hoje eu estou num espaço de poder, porque ser professora, trabalhar com educação é algo extremamente poderoso. Então nunca se esqueçam disso.
Vocês podem ser o que vocês quiserem. E esse é um ambiente que vai permitir isso. Pelos seus olhos somos vistos, símbolo sexual. A minha boca, meu cabelo, herança maternal. Não vem se apropriar disso também. 130 anos e nada mudou. E com 94 morreu meu avô. Quando me sangram é pela minha cor. É a carne mais barata que você deseja. É a minha carne que você deseja. Mistura indígena e quilombola, como um passarinho preso na gaiola. Deixe-me, quero ir embora. Tire suas mãos de mim agora. É a carne mais barata que você deseja. É a minha carne que você deseja. Mistura indígena e quilombola, como um passarinho preso na gaiola. Deixe-me, quero ir embora. Tire suas mãos de mim agora. Eu sou aquilo que você queria ser. 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 Estamos de volta com a Preta Ferreira, que ela é ativista, cantora, compositora, atriz do Movimento Sem Teto do Centro, e a Kelly Maforte, que é da Coordenação Nacional do MST. A gente está falando dessa situação e ficou claro também para vocês, né, nesse momento da pandemia, ficou escancarado, não é claro, ficou escancarado a desigualdade social, né? Porque não, a gente já sabe, mas isso veio à tona com mais força, talvez. Não sei como é que vocês poderiam definir para mim isso aí. Mas na hora, a pandemia, olha como as pessoas precisam de uma renda básica, como as pessoas estão necessidades de ações emergenciais, né? Por causa da pandemia. Mas isso já existia, né? Por favor, fale, Preta, comece com você agora. A gente sempre conviveu com a desigualdade social, né? Fato é que existe nossas lutas. Mas a pandemia, ela mostrou que criminalizar movimentos é totalmente errado e ilegal, porque não fosse por esses movimentos, imagina quantas pessoas não estariam nas ruas. O problema de moradia não é problema só de ter um teto, é problema de saúde, de educação, de cultura, de lazer. Então, aglomeram-se vários outros problemas constitucionais que são negados. Aí a gente vê aí, se não fosse por essas ocupações legalizadas, quantas pessoas não estariam nas ruas, nas periferias, nas favelas, sem saneamento básico, aí propícia a pegar o Covid-19. O Covid-19 está mostrando que o isolamento social é um apartheid. Por que é um apartheid? Quem está indo para a rua trabalhar é o cara que mora na favela, é a mulher que mora na favela, na periferia, é a empregada doméstica, porque os grandes empresários, as pessoas brancas e ricas, não saem para trabalhar, ficam em casa. Mas qual casa? E quando essa pessoa não tem casa? Então, o Covid, ele veio aí para tirar a máscara dessa pandemia, de tudo isso que acontece, que as pessoas acham que isolamento social é privilégio, sim. Isolamento social é privilégio, é um apartheid, porque quem está morrendo nas ruas são essa população. A primeira pessoa que morreu de Covid-19 aqui no Brasil foi uma empregada doméstica. Então, o patrão trouxe da Itália, não foi isso a história? O patrão trouxe da Itália, exatamente. Fora as outras que morrem aí, que matam seus filhos também, né? Porque a gente vê aí o caso do menino Matheus, que é uma mulher branca, negligente, que o menino apertou o 9º andar para a criança subir. Ela foi totalmente culpada, gente. Agora, se fosse uma pessoa preta, estaria de prisão perpétua. Eu vi aí um artigo que
Foi negado um HC para uma mulher que roubou 2 shampoos, cada um custava R$10. Um HC, a mulher está presa, pegou 5 anos de prisão. E a mulher que derrubou o menino, que deixou o menino cair, foi negligente com uma criança de 5 anos, pagou 20 mil reais de fiança. A outra escravizou uma senhora de 61 anos, pagou 2 mil reais e 100 de fiança. Então, as duas ambas brancas, né? Então, a gente vê aí o que é isolamento social, a gente vê o que é racismo, apartheid, está tudo ligado. Então, o Covid-19 colocou as pessoas em casa para as pessoas prestarem atenção, parar de olhar para baixo do seu próprio umbigo, começar a olhar para o lado para o que está acontecendo no Brasil. Porque isso não acontece desde agora, não. Não é o fato do Covid-19 tá no país agora, isso está acontecendo. Isso já acontece desde que eu me entendo por gente. Desde que eu nasci, que tudo isso acontece e fica oculto. E ficou mais claro ainda, como você falou, o fato disso ser divulgado, mas agora as pessoas têm que ficar confinadas. Mas quem pode ficar confinado? Agora as pessoas têm que se proteger e podem só ir na farmácia e comprar comida e tal, mas quem pode ir à farmácia poder comprar comida, né? Fora também a questão recente aqui, urbana, dos entregadores, dos aplicativos, né? Que fizeram um movimento, finalmente, né? Um movimento importante, mostrando que são explorados neste momento de exploração, no momento, aproveitando a questão vulnerável deles, né, como trabalhadores vulneráveis que são, né, e explorando e tal. E é um absurdo, né? Por favor, Kelly, eu fico nervoso assim, mas segue. Fala aí, Kelly. Essa amplificação dos problemas, né, com a pandemia, elas também nos convocam a refletir sobre a condição do trabalho na atualidade, né? Como você já estava destacando aí, né? E veja, nós tivemos um aumento muito grande da classe trabalhadora no mundo todo, né? Tem gente que enxerga que é o contrário, que a classe trabalhadora está diminuindo, mas não. Cada vez mais está aumentando essa condição de pessoas que só têm a sua força de trabalho na vida, né? E que topam qualquer negócio, né? E esta que, enfim, muitos autores chamam de precarização do trabalho, ela também vem de uma expropriação de direitos, uma expropriação da terra, uma expropriação do direito de morar, de se alimentar. Então, essa expropriação generalizada no povo brasileiro, não só no povo brasileiro, mas nos povos do mundo, coloca uma condição das pessoas poderem topar qualquer condição para poder vender a sua força de trabalho e sobreviver, como disse aí muito bem a Preta. E olha, os movimentos populares, movimentos sociais, o sindicalismo, os partidos precisam entender cada vez mais que tem uma gama de trabalhadores e trabalhadoras que nem está tão disposta a lutar por direitos, mas está disposta a lutar por estar viva. Nós temos trabalhadores e trabalhadoras que querem lutar pela sobrevivência, por estar vivos. Qual que é a expectativa de vida de um jovem negro de periferia hoje, né? O que significa o recado, essa mensagem do João Pedro assassinado por mais ou menos 100 tiros, né, dados na sua casa. Ele estava lá cumprindo, né, a quarentena, o distanciamento social. Ele foi assassinado na casa dele. Por quê? Porque por causa da cor da pele dele, né? Então não tem nenhum outro motivo, não tinha ali um tiroteio, não estava acontecendo nada, né? Foi ali, a marca dele estava no corpo dele, né? Então, e isso também a gente vê em relação ao acesso ao alimento, porque nós temos no nosso país, né, duas pontas. Por um lado, a questão da fome, da miséria, mas também, do outro lado, a obesidade e a má alimentação. As duas coisas estão no mesmo pilar, que é o pilar da concentração do direito à alimentação. Então, quando a gente vai numa periferia, a gente tem que andar quilômetros para poder ter acesso a uma comida de verdade. A gente vai encontrar bolacha recheada, guloseimas, aquele guaraná açucarado, ou mesmo, né, a classe média que acaba se alimentando de comida pronta, congelada, que joga no micro-ondas e acha que aquilo é comida. Então, também os povos estão sendo colocados longe do direito a se alimentar e comer comida de verdade.
Sem falar do problema dos agrotóxicos, né? Que essa comida envenenada, que obviamente vai colocar mais gente, né, exposta a doenças, mais gente dependente da indústria farmacêutica, e é um ciclo todo que vai favorecendo o capital. Então, nós temos que romper isso, e romper isso dizendo que as pessoas têm direito de ser felizes, as pessoas têm direito de viver, e cada vez mais a nossa luta é para isso, para poder lutar pela sobrevivência, pelo direito à vida. Se a gente conseguir encontrar esse caminho, a gente vai colocar muita gente nos nossos movimentos, muita gente na luta, né, popular e de esquerda no nosso país. Puxa vida, é gostoso ouvir a Kelly, né, falar, né? Ela fala com tanta clareza, né, Preta? Você concorda comigo? Poxa, é uma clareza. E o pior é o seguinte, que a gente percebe que a gente fala da mídia, nós estamos aqui na Rádio Brasil Atual, na TVT, no YouTube e tudo mais, e a mídia, ela cada vez mais valoriza o agronegócio, né? É impressionante, cada vez mais. Agora surgiu um canal novo, não sei se vocês estão sabendo, surgiu um canal novo de agronegócio também, só disso. Mais um canal, você está sabendo, né? A Kelly está acompanhando. É um absurdo. E quando se fala da agricultura familiar, se fala dessa questão da alimentação, esquecem, sempre que o agronegócio é o principal, o resto não existe. É um negócio, uma falta de informação, para começar, né? Para dizer o mínimo, e uma distorção que uma parte da mídia ainda faz, porque não conhece, principalmente não conhece, né, Kelly? Essa questão de mostrar a agricultura familiar é uma dificuldade, que a gente, no prato nosso, o que vem no nosso prato do dia a dia é a agricultura familiar, né? Primordialmente, né? E aí o pessoal fica só valorizando o agronegócio, aí tem slogan, agro é isso, agro é aquilo, piriri, parará. É uma coisa... É difícil pop, também. Né? Fala, Preto, por favor. É pop. É pop. Esqueci. Tem que levar na boa, a gente tem que levar no humor, porque senão a gente vai xingar todo mundo. Não, olha, eu quero falar uma coisa muito importante, né, sobre essa questão dos donos das terras, né? Fico eu aqui pensando, desde criança que eu me indago. A gente nasceu nesse país e não tem direito a uma terra, não tem direito a um teto. E a porra do homem que veio lá da puta que pariu, que nem é brasileiro, tem um monte de terra. É demais. Cadê minha herança? Eu nasci nesse país. Eu não estou pedindo favor. Claro. É meu por direito. É constitucional. Eu nasci. Tá lá. Meu primeiro registro é a Constituição. E um cara que não é nem daqui, vários, tem umas terras e quem é brasileiro não tem esse direito de ter a sua própria terra. É de se pensar e ficar indignado e lutar, gente. Não dá para ficar de braços cruzados vendo tudo isso acontecer, vendo esse genocídio, vendo nossa herança ser roubada, vendida, onde 1% ainda detém a riqueza desse país, e o que sobra para a gente são cadeias, o que sobra para a gente são mortes. Não dá para ficar quieta vendo essa situação no Brasil. E a defesa do agronegócio, Kelly, também por conta dos donos de emissora, eles têm negócios agro, né? Também por isso, é muito claro, fica claro isso, né? Porque eles têm interesses diretos, então eles não querem, o que não é interesse deles, eles não falam. Então é um negócio, uma distorção diária na imprensa, é um negócio assim que você fica assustado até. Existe mesmo isso, Kelly? Você sente muita dificuldade também, e quando você vai falar da agricultura familiar ou do MST, ainda tem muito preconceito, a imprensa atende vocês da mesma forma, vocês conseguem o espaço que os outros conseguem? Quais são as dificuldades? Diga lá. Os donos do poder têm seus canais de comunicação e eles falam todos os dias com massas, né, enormes, né, com contingentes de trabalhadores e trabalhadoras, né, e aí destilando toda a sua carga ideológica, fazendo crer que o nosso país é um fazendão do agronegócio para produzir, e não é muita coisa não, né, soja, milho, cana, para virar combustível para alimentar automóveis, eucalipto, né, que eles falam que é floresta, né, plantada, quando na realidade para poder vir uma floresta, entre aspas, de eucalipto, eles passam um correntão e colocam para uma biodiversidade muito grande, né? Então, esse agronegócio, né, que é uma política
é totalmente baseada na exportação de commodities, que são mercadorias agrícolas e também minerais. Nós temos aí um boom muito grande da mineração no nosso país, que significa mais expropriação, mais domínio de terras. Esse boom das commodities agrícolas e minerais, eles também atendem uma lógica que é uma lógica do mercado mundial. Né? E aí nós estamos justamente nesse momento, e a pandemia ela vai ser responsável um pouco, né, por uma reconfiguração de como que as grandes potências se comportam e saem, né, da pandemia. Obviamente a gente vai ter também um impacto nessas relações comerciais mundiais e no caso nosso aqui do Brasil, com este papel tão voltado, né, essa pressão para que a gente seja um fazendão para o mundo, a gente precisa se levantar e dizer, não, as terras do Brasil têm que servir ao seu povo, né? As terras do Brasil têm que servir para poder as pessoas resolver o problema de fome. Nós não podemos ser o país exportador de soja, seja para os Estados Unidos, seja para a China, seja para quem for. Nós temos que nos levantar para isso, né? E quem pode mudar o curso das coisas é só o povo brasileiro, porque não tem como vir alguém de fora e dizer, ó, o agronegócio no Brasil vai acabar. Não, nós é que temos que dizer, a prioridade é o povo, né? É as necessidades humanas. Nós não podemos ter, né? Como hoje no Brasil a gente tem uma grande maioria das pessoas vivendo nos centros urbanos, isso em termos de números, né? A gente tem 85% das pessoas vivendo nas cidades. Mas esse fenômeno é muito recente. A gente está falando de alguma coisa que aconteceu abruptamente, com muita violência, um processo que é um processo dos anos 40, 50 para cá. Então, é muito recente que a gente tem essa virada aqui no Brasil, né? O processo de urbanização, que é um processo de urbanização vinculado também à favelização, a uma cidade que explodiu sem direitos, né? E uma cidade que também foi promovendo uma política de deixar as pessoas longe dos centros urbanos. Por isso que eu fico tão admirado com essa ocupação, né, do MSTC na 9 de julho. O que é 9 de julho hoje, pensando no poder de uma capital, né, que enfim, é uma das mais ricas do país, né? É você colocar uma cunha dentro de um poder que é um poder latifundiário nas cidades, né? É você colocar uma cunha de que o povo tem direito a viver onde ele quiser, né? Então, enfim, nessa ação agora de solidariedade, que depois a gente vai falar um pouco melhor... Vamos falar bastante daqui a pouco. A gente vê a generosidade também do MSTC, né? Porque é um movimento de sem-teto, de uma ocupação que não está fazendo comida para eles próprios. Olha que generosidade. Eles estão fazendo comida para as pessoas que precisam ainda mais do que eles, que estão em vulnerabilidade, que são moradores de rua. Também assim com o sem terra, né? Nós somos produtores de comida. A gente está numa condição um pouquinho diferente, né? A gente tem a terra, né? Nós temos os assentamentos, fruto de muita luta. Os nossos acampamentos, a maioria tem horta, né? Nós também estamos nessa produção. Mas trazer essa comida lá do interior para poder ir para a panela, virar quentinha e chegar no morador de São Paulo, também é toda uma logística, né? E todo um esforço. Então, quando a gente pensa na solidariedade, a solidariedade do sem-teto, a solidariedade do sem-terra, por isso que eu acho que essa campanha é tão importante, ela traz esses vários sentidos e quase que reencontra a história, né? De expropriados, mas que são expropriados que se juntam para poder devolver para o povo o que o povo precisa. Né? É uma campanha emocionante também, né? Sem dúvida, sem dúvida. Bom, vamos fazer mais um intervalinho, que daqui a pouco a gente tem que falar da campanha, porque eu começo a falar, porque os assuntos são muito sérios aqui, mas prioritários, né? A gente tem que falar dessas coisas, não tem como escapar, né? E a Preta já lançou o livro, Preta? Eu nunca sei se você está lá para lançar. Ainda não. Por causa da pandemia, parou, né? Vale. Está para lançar pela Boitempo. Eu entreguei agora no dia 24 de junho, quando fez 1 ano de prisão. Então, eu comecei a escrever no dia 24 de junho de 2019 e terminei de escrever no dia 24 de junho de 2020. É um relato de 1 ano aí, de todos os acontecimentos. Terminou agora, então? Você terminou agora há pouco de escrever o livro? Agora há pouco, dia 24. Tá, então, nós vamos botar um teaser, né? É uma gravação do diário de uma prisão, é isso? Quanto tempo tem isso aí para a gente vai ver agora?
que é? Explica pra gente. Em acho que 5 minutos, menos que 5. São coisas que do Diário da Prisão que você está... São pequenas coisas que até chegar à prisão e até chegar no livro. Perfeito. Então, na verdade, digamos que é um teaser, ou para usar uma expressão, é uma apresentação É do um livro, de teaser. alguma forma. É um teaser. Que a gente não gosta de usar fala. Mas é uma apresentação do livro. Vamos rodar, então. Pode ser uma apresentação. Vamos rodar, então, o Diário de uma Prisão com a Preta Ferreira aqui. Daqui a pouco a gente volta, que precisamos falar muito da campanha de arrecadação para oferecer comida à população em situação de rua, gente. Daqui a pouco a gente vai falar. Roda! Pimba! Foi-se a chibata, implantou-se a lei, ambas sob a tutela das mesmas mãos. Eu tô livre! Eu sou inocente, eu não fiz nada! Não nasci pra lhe servir. Enquanto eu tava presa, a única forma que eu tinha de colocar tudo pra fora, todo o ódio que eu tava sentindo, foi escrever. Mas eu fui narrando pra que vocês entendessem como é ficar preso injustamente. Eu quis colocar pra fora. Como eu não podia gritar, tive que escrever. Deixe-me ir, quero ir embora. Tire suas mãos de mim agora. Você está ouvindo Colibri na Quarentena. Estamos de volta aqui falando com a Preta Ferreira e com a Kelly Maforte. A Preta do movimento de Sem Teto do Centro e a Kelly Maforte, que é da Coordenação Nacional do MST. Bom, agora a gente tem que falar dessa campanha. Precisamos falar nesses 2 próximos blocos da campanha. Como é que surgiu a ideia de juntar os esforços, chamar os artistas, fazer toda essa movimentação? Quem vai falar? À vontade. Eu posso falar. Começa primeiro eu quero falar que eu estou muito feliz com essa campanha, porque, como a Kelly disse aí, né, a gente... tem uma passagem do livro que eu falo que no lugar onde era tudo mais triste, eu recebi muito amor, que era no presídio. E aí eu falei que onde elas não tinham nada para dar, foram que elas deram tudo. E essa parceria do MST com o MSTC também diz muito sobre isso. Pessoas que tinham tudo para fazer lutas individuais, para si próprias, para se salvar, não. Decidiram salvar outras vidas. Então, essa campanha diz muito sobre afeto, sobre salvar vidas, sobre doar amor. Porque na mesa do brasileiro, a gente sempre fala, quando chegava outra pessoa em casa, coloca mais água no feijão que vai chegar alguém. Então, esse movimento todo é isso. Colocar mais água no feijão para outras pessoas. Então, o MSTC, junto com o MST, são 2 movimentos, 2 grandes movimentos de luta aí pela vida, porque morar, pertencer é viver, se uniram para estarem levando comida não para essas pessoas, só para essas pessoas dos movimentos, mas para as pessoas em situação de vulnerabilidade, pessoas que realmente estão precárias, que o Covid-19 está aí, mas a dengue mata muito mais, a fome mata muito mais, a falta de saneamento mata muito mais. Então, a gente se reuniu, esses projetos, esses 2 grandes movimentos se uniram para fazer o projeto Lute Como Quem Cuida. Então, a gente luta cuidando, porque não é só sobre nós. A nossa luta é em plural. Tanto isso é esse projeto lindo, que é o Lute Como Quem Cuida, do MST, junto ao MSTC. Beleza. Kelly. Logo quando começou a pandemia, a gente começou a perceber uma movimentação muito grande por parte dos movimentos sociais, aí o mérito é todo dos movimentos sociais, que começou a se organizar para poder salvar vidas. Ações tanto no campo da saúde, prevenção, como também da alimentação. A alimentação, na minha visão, ela começou até primeiro do que as ações de saúde, em termos da solidariedade. Porque logo nas primeiras semanas, a gente já percebeu, né, que, bom, antes desse vírus chegar com força aqui no Brasil, esse vírus, antes disso, a gente tem um problema de fome, e é uma fome que vai estourar. Né? Isso estava na percepção dos movimentos, as principais lideranças, todo mundo falando isso.
Então, antes do vírus, chegou a fome, chegou a desigualdade, fruto de um privilégio de classe que tira direito de alguém. Então, nós começamos a nos organizar. Da parte do Movimento Sem Terra, aqui no estado de São Paulo, nós estamos em 10 regionais, né? Então, a gente está lá no Pontal do Paranapanema, Andradina, eu estou falando de Ribeirão Preto, né? Tem gente lá em Sorocaba, lá no Vale do Paraíba. Então, nós temos, no estado de São Paulo, 22 mil famílias assentadas, né? Fruto da luta pela terra, e mais ou menos 3 mil famílias acampadas, ainda lutando pela terra. No Brasil todo, o MST tem 450 mil famílias assentadas e 90 mil famílias acampadas. Esse povo da terra, principalmente o povo que foi em barraco de lona, enfrentou polícia, né, foi criminalizado, muitas vezes enfrentou a cadeia, né, como foi o caso da Preta. Esse povo sem terra sabe o valor, né, de poder ter um alimento para poder sustentar a sua família. Então, foi dos assentamentos as primeiras vozes de vamos organizar um movimento de solidariedade a quem vai passar fome na cidade de uma maneira mais brutal agora com a pandemia, né? E essa solidariedade, ela não vem daquilo que está sobrando nos assentamentos, mesmo porque a gente tem todo um problema, né, como você já relatou aí, Colibri, sobre a questão da falta de política para a agricultura familiar, um problema de renda e tal. Então, não é a gente dar o que sobra, porque não está sobrando. É a gente dividir o que tem. E dividir o que tem é a gente poder partilhar, né? E como eu disse, não é fácil a comida sair lá da roça, do interior e chegar na capital. Mas além dessa ação na capital, a gente está com várias ações no interior, porque tem periferia no interior também. Então, por exemplo, Ribeirão Preto, a gente está atendendo 12 comunidades, que são comunidades periféricas, né? Algumas comunidades que estão numa condição, inclusive, de despejo urbano, né? Nós tivemos despejo no meio da pandemia e o Movimento Sem Terra levando comida para essas pessoas, né? Quando elas estavam na ocupação, quando elas estavam no ginásio, que já foram expulsas pela polícia, pelo poder municipal. E essa ação de solidariedade do alimento, ela foi se traduzindo também, não só de trazer a comida da roça para a cidade, mas também da gente preparar os alimentos. E essa campanha, Lute Como Quem Cuida, ela tem esse diferencial. O diferencial de pessoas que se juntam dos movimentos, né, do Sem Terra e também do MSTC, mas também juntando pessoas, que são pessoas especialistas, né, nessa arte, né, do preparo dos alimentos, chefes de cozinha, que foram se juntando no preparo dos alimentos para as pessoas que mais necessitam. E aí, principalmente pela contribuição do MSTC, que tem toda uma articulação, uma gama grande de artistas, a gente foi trazendo artistas que foram se comprometendo com a causa. Mas quando um artista vem para uma campanha como essa, ele mostra que ele tem lado, porque ele poderia estar na Solidariedade S.A. da Globo, ele poderia estar em outro canto. Então, ele empresta a sua imagem também, porque ele tem compromisso com a luta desses movimentos, né? Por isso que nós saudamos muito a todos os artistas que estão participando. E o Lute Como Quem Cuida, ele tem essa característica de gente que sabe o que está fazendo na história, né? De gente Exato. Que tem lado. Por isso que essa campanha, ela é um gesto solidário, ela tem um lado humanitário muito grande, mas ela também tem um lado político, dessa melhor forma de fazer política, que é fazer política na rua. Isso aí. Na ocupação 9 de julho, aconteciam os almoços de domingo, que era aberto para a população e que eram com grandes chefes renomados. Então, como não pode mais ter aglomerações devido ao Covid-19, decidimos unir esses chefes, ressignificar esse almoço para essas pessoas que vão receber essas quentinhas. Então, ao invés de fazer aquele almoço grandioso com show, com eventos para todo mundo, para não aglomerar, a gente decidiu aí colocar para essas pessoas, levar para essas pessoas em situação de vulnerabilidade no projeto Lute Como Quem Cuida. E aí, quem são as pessoas desses chefes que estão nesse projeto, Preto? Você lembra aí alguns? A gente tem bastante, né? São bastante chefes. Eu acho que cada semana é um chefe. Tem o Tejinho, tem... De nome eu não posso te falar, porque são muitas pessoas envolvidas, né? E aí tem a cozinha da ocupação 9 de julho, que são
que tem a Cacá, o Dudu, o Rafa Ferro, são várias pessoas envolvidas. Tem os próprios moradores que cozinham, o seu Jorge, a Joana, Júnior. Então, essas pessoas, elas se envolveram também para serem um corpo vivo, útil, né? Porque, além de receber solidariedade, eles querem também retribuir essa solidariedade. E tem uma segunda parte também, que é uma rifa de objetos, não é isso? Uma rifa de objetos dos artistas. Aí eu queria que vocês falassem um pouquinho. Cada artista que participa doou uma coisa pessoal. Tem uma lista aqui. Tem uma lista aí, pronto. São muitos artistas. Tem a Daniela. Fale. Você quer falar? Não, fale dos... Fale você. Não, fale dos artistas, porque eu não sei a lista toda, é muita gente. Então, essa segunda parte, que é a rifa de objetos pessoais, doados por mais de 40 artistas, não é isso? Então, tem alguns nomes aí. Daniela Mercury e a Raquel Vigina, das Bahias da Cozinha Mineira, que estiveram com a gente agora recentemente, a Fabiola Nascimento, Débora Falabella, Camila Pitanga, Tulipa Ruiz, o Russo Passapulso, o João Gordo, Guilherme Weber, a Camila Mardila, a Nelisa Assunção, o Daniel Ganjaman e muitas outras pessoas que estão se envolvendo aí. Estou citando algumas só. Margarete Menezes, Francisca Bomber, Margarete aí, que também, a Maria Gadu, que entrou agora. Maria Gadu. Tem Ana Canhas. Pronto. Tem bastante gente, porque a lista é muito grande mesmo. E aí você olha só, são mais de 40, né? A rifa custa... A rifa custa R$10. Eles pegam um objeto deles e colocam na rifa e esse vai reverter uma grana, é isso? Explica pra gente. Isso. Por exemplo, objetos de show, um objeto pessoal que a pessoa goste muito. Então, o artista doou esse objeto e cada rifinha custa R$10. Então, esse dinheiro vai ser todo revertido para levar essas quentinhas para essas pessoas. Como a Kelly mesmo falou, é muito difícil de trazer a comida de lá do interior para colocar na mesa aqui. Então, tem que ter toda uma estrutura, toda uma infraestrutura. Então, a gente se preocupa com muitas outras coisas, além de só cozinhar e colocar na mesa. Então, atrás disso aí, nos bastidores, tem muitas outras coisas, muito trabalho pela frente. Eu, por exemplo, vou até o Armazém do Campo lá comprar minhas coisas lá, o feijãozinho, o arroz. Viu? Delícia! Compre minha rifa, viu? E a rifa, R$10 a rifinha. A rifa também não vou comprar. Eu não só vou comprar, como vou estender o convite agora para todo mundo que está nos ouvindo aqui na Rádio Brasil Atual, né? E também pelo YouTube, e faça a mesma coisa. Como é que a pessoa faz? Qual é o canal que é mais fácil para entrar e comprar? Pode entrar na página no Instagram, @lute como quem cuida. Lá vai ter a tabelinha de todos os artistas, lá vai ter a rifa, vai ter lá o site da campanha, @lute como quem cuida. Tá muito bonito, vocês vão gostar muito. Mas não esqueçam de comprar minha rifa, porque eu preciso ajudar essas pessoas aí, fortalecer. R$10 você pode colocar. Vamos lá, vamos vender, pô. É isso aí, Pedro. Falando nisso, você falou do Francisco Elombre, um grupo maravilhoso que já esteve aqui com a gente várias vezes. Eles fizeram, inclusive, uma música que era o Bolsonaro, que a única rádio que tocava aqui era a Rádio Brasil Atual. Tocava direto, antes da eleição, durante a eleição, depois da eleição, só que agora tem que atualizar, porque o cara piorou muito, né? Que a letra diz, entre outras coisas, esse escroto, né? Que é o refrão, não é isso, Preto? É o refrão do Francisco Elombre. Mas agora é muito mais, então tem que refazer essa letra, preciso falar com os meninos lá, as meninas também, para dar uma atualizada. Estivemos juntos ontem numa live, foi uma live muito importante também para falar sobre o projeto, hoje como quem cuida, eu e Francisco Elombre. E é isso, a gente se uniu aí porque a gente sabe que é povo fazendo para o próprio povo, né? Então, não podemos esperar nada do desgoverno, nunca esperamos mesmo, senão se a gente esperar, a gente morre. Então, ainda bem que a gente se tem, né, Kelly? Claro. E a gente está aqui também na rádio para poder falar isso com vocês. Com certeza. E a gente vai ouvir o quê do Francisco Elombre, Preta, que você já selecionou para nós aqui? O que vai ser? Matilha, vamos ouvir Matilha. Foi escolhido pela Kelly. Kelly é esperta demais, velho. Esse é o pedido da Kelly aqui. Aquela rádio antiga, você pede a música e nós tocamos. Roda! Vamos rodar então o Francisco Elombre. Daqui a pouco a gente volta com a Kelly e com a Preta Ferreira. Rodando. Com 55% dos votos válidos, está eleito o novo presidente do Brasil. Eu conhecia essas pessoas, eram entre aspas amigas, falando pra mim que eu merecia morrer por ser LGBT. Eu acordei, eu tava completamente rasgado,
roubado e algumas estão pedindo, pelo amor de Deus, me desculpe, nós realmente achamos que você fosse o ladrão. É bizarro você ser discriminado por ser quem você é. Pedi pra ele ir embora, ele começou a gritar comigo e falar: você tá nessa situação porque você procurou isso. O que você faz com a terra dói em mim. O que você faz com as pessoas dói em mim. Eu comecei a fazer o jantar. Meia hora depois ela não chegou. Ela não ia chegar em casa naquela noite. Passo à frente, a matilha mostra o dente, a matilha faz a ponte, eu, você e muita gente. Canta aí, esse canto que é da gente vai soar até fazer ele cair. Passo à frente, a matilha é persistente, se retira o horizonte quando a gente toma a frente. Canta aí, educar e resistir, canta aí até fazer ele cair e tremer. A matilha faz o chão tremer, faz o chão tremer. E a matilha não para, essa matilha não para. A matilha mostra o dente, a matilha faz a ponte, eu, você e muita gente. Canta aí, esse canto que é da gente vai soar até fazer ele cair. Passo à frente, a matilha é persistente, se recria o horizonte quando a gente toma a frente. Canta aí, educar e resistir, canta aí até fazer ele cair e tremer. A matilha faz o chão tremer, faz o chão tremer. E a matilha não para, essa matilha não para. Podem controlar, quando não para. E a matilha não para, essa matilha não para. Não podem controlar, quando não parará, quando não parará. Estamos de volta aqui com a Preta Ferreira e com a Kelly, a Preta do Movimento do Sem Teto do Centro e a Kelly da Coordenação Nacional do MST. Muito bem, a gente está falando da campanha, lute como quem cuida, tem que entrar no Instagram, não é isso, Preta? Vamos reforçar aí. Instagram? Isso, Instagram, @lute como quem cuida. Lá você vai ter todas as informações dessa campanha maravilhosa, essa campanha solidária do MST junto ao MSTC, para levar comida para as pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, esses dois grandes movimentos se uniram para estarem se solidarizando com outras famílias que também
não precisam ser somente de luta pela moradia e pela terra, né? Então, a gente se solidariza com o ser humano, com as pessoas. Então, a gente está chegando na mesa dessas pessoas e contamos com a ajuda de vocês, Rádio com a nossa Brasil Atual rifinha. Estamos nessa. Rádio Brasil Atual também, pelo amor de Deus, compre minha rifa, gente. Claro. Nós estamos, a TVT está junto nessa, a Rádio Brasil Atual, Brasil de Fato, Brasil de Fato que está com a gente aqui. Rádio Brasil Atual, que sempre estiveram com a gente. Claro. Lá vocês vão ter todas as informações. A TVT Brasil Atual é assim, ó, elas criam matéria, elas procuram a matéria nossa para falar a verdade. Então procura ali. O que vocês têm aí para mostrar para a gente? E elas mostram a verdade como é mesmo, não mostra fake, não. Isso é aí. Um meio de comunicação que a gente pode contar e que a gente sabe que a verdade vai ser mostrada mesmo. Isso aí. Agora, o importante também é, nesse momento, a gente usou muito desde o começo dessa conversa aqui a palavra solidariedade. E vocês, entre vocês, os movimentos, existe isso. Agora, vocês acreditam, agora uma reflexãozinha rápida a respeito, que as pessoas continuarão solidárias, que na pandemia todo mundo fala, não, eu vou me reinventar, eu vou mudar o meu modo de ser, daqui para frente tudo será diferente, dizendo uma música, ou nada será como antes, dizendo outra música. Enfim, todo mundo cita um monte de coisa e diz que todo mundo está sendo solidário e tal. Eu vejo algumas ações solidárias, vejo, como a de vocês, não precisa dizer, né? Mas vocês sentem que isso vai seguir ou quando voltar no fim da pandemia, e espero que seja em breve, vai voltar tudo que era antes e as pessoas vão esquecer da palavra solidariedade? Que reflexão que você faz, Kelly, sobre isso, por exemplo? Eu acho que quem é solidário vai se tornar mais solidário na pandemia. Quem quer ferrar o outro vai continuar nessa. É isso. Mas a gente não tem muita ilusão, né, de mudanças, mas eu estou sentindo, sim, algo diferente nas periferias, né? Então eu estou assim muito esperançosa com esta mudança de comportamento que a gente está sentindo entre o próprio povo, né? Porque quando a gente começou essas campanhas de solidariedade, tem uma solidariedade que é essa, né, que vem dos próprios povos, né, seja o povo do campo, né, com as pessoas da cidade, mas também uma solidariedade muito importante destacar, que são a solidariedade da chamada classe média, ou dos trabalhadores com rendimentos médios que têm consciência e que também foram somando, participando de vaquinhas, dessas arrecadações, né, online, ou arrecadando alimento, fazendo máscara em casa, tudo muito importante também, né? Agora, quando a gente fala de solidariedade, solidariedade que a gente chama solidariedade de classe, a gente está falando de um compromisso de mudança, né? E talvez esse é o nosso grande diferencial de uma ação de caridade, que é importante também, mas não vai na raiz do problema, né? Então, logo no início, né, da pandemia, essas ações de solidariedade, elas começaram a ocupar espaços na grande mídia. Só que eles se deram conta, e já começou com a tal da solidariedade SA, que as empresas fazendo propaganda, né, de graça. É propaganda. É propaganda, não tem outro. É marketing, né, em cima da desgraça do povo, né? E foi tentando colocar uma marca nisso, né, para poder diferenciar. Só que na base a gente vê muitas ações solidárias, né? Assim, que destacar um pouco para quem a gente está entregando as marmitas, né? No caso do MST, a gente começou com as marmitas solidárias na capital no dia 22 de abril. Aí, de lá para cá, a gente entregou 6.500 marmitas, a gente tem um certo esquema de fazer almoços todos os dias, né? E a gente entrega para um prédio, que é uma ocupação também de sem-teto, mas sem-tetos estrangeiros, pessoas de várias nacionalidades da África, que foram desempregadas logo no início da pandemia. Então, tem gente que estava, né, principalmente trabalhando em pequenas fabriquetas, alguns até em situação análoga à escravidão, pessoas que estavam servindo a indústria têxtil ou em outros serviços, né, ali ao redor da região central e também da zona norte de São Paulo. Essas pessoas se organizaram, ocuparam um prédio próximo da rodoviária do Tietê
E elas, então, ali tem 11 andares, tem pessoas de várias nacionalidades africanas, e logo no começo da pandemia, elas se viram sem nenhuma condição de renda e muitas nem sabendo falar o idioma português. Então, a gente ficou sabendo dessa situação, começamos a fazer as marmitas e estamos entregando para essa comunidade. Mas, além disso, a gente também entregou alimentos, né, através do CAMI, né, que é o Centro de Atendimento ao Migrante, para chilenos e bolivianos, né, ali principalmente da região do Bom Retiro, e também em algumas cozinhas que já estavam funcionando, né, como, por exemplo, o pessoal da Gaviões da Fiel, tem uma cozinha que atende a Zona Leste, a gente fez uma doação lá com eles também, o pessoal lá da comunidade de Perus, e outros bairros que a gente foi se relacionando. Fizemos doação com os trabalhadores da saúde, lá do Hospital Vila Nova Cachoeirinha, né, que é, enfim, um dos epicentros aí em São Paulo, das proliferações e contaminações da Covid, e fomos, então, fazendo esse esforço de levar os produtos da reforma agrária. Só que esse trabalho nosso, ele está junto, né, tem essa campanha maravilhosa aí com o MSTC, a gente também está construindo Periferia Viva, que é com outros movimentos também, né, é uma campanha em nível nacional, e também existe uma campanha forte da Frente Brasil Popular e Povo Sem Medo, que é Vamos Precisar de Todo Mundo. Inclusive tem engajamento de artistas, a Daniela Mercury está junto, enfim. Então tem muitas correntes de solidariedade, né? Então eu acho que a solidariedade ela está aumentando, mas ela está aumentando principalmente no meio das pessoas que já são comprometidas e no meio do povo também. Beleza. Eu concordo com a Kelly, eu acho que as pessoas, quem é do bem está sendo do bem, quem é do mal está tirando a máscara. Muitas pessoas que convivem com a gente, que conviviam com a gente viu aí desde a época de eleição de Bolsonaro, a gente vê aí uma gama de pessoas que são escravistas, pessoas que são racistas, machistas, homofóbicos, LGBTfóbicos, indiofóbicos. Então a gente convivia com essas pessoas e agora parece que devido a esse homem estar na presidência, não é nem o Covid-19, as máscaras caíram, eles tiveram a oportunidade de dizer, agora eu posso fazer, se o presidente pode fazer, eu também posso. Isso aí. Então a gente se solidariza porque a gente realmente sente na pele e porque realmente nós somos dessa parte solidária do Brasil, somos do outro lado. O Brasil está dividido, sim, entre pessoas boas e ruins. Quando a gente fala sobre racismo, não é quem é bom e quem é ruim, é sobre ações efetivas. A gente está aí também com a Casa Verbo, desde o começo da pandemia, que já atendeu mais de 12 mil famílias, dando cestas básicas, legumes, produtos de higiene, kits de higiene, junto com o Itaú Social. Então, desde o começo da pandemia, o MSTC se juntou, fez a Casa Verbo para quê? Para que essas pessoas pudessem ficar realmente em casa. Então, a gente está atendendo as periferias, estamos atendendo as favelas, os cortiços, e também teve a preocupação com a saúde. As ocupações abriram as portas para a UBS atender todo mundo dando a vacina da gripe, H1N1. Mas não era todo mundo das ocupações, era todo mundo do entorno também, todas essas pessoas que quisessem. E é isso, né? A solidariedade, ela parte através da necessidade. Então, tem pessoas que tiveram o sonho de o oprimido que virou opressor, mas tem pessoas que foram oprimidas e que não precisaram virar opressores e que trabalham aí junto para que outras pessoas não sofram as mazelas que elas sofreram. Então, o MSTC e o MST têm essa preocupação para que outras pessoas que estão nascendo, que estão chegando agora, e outras pessoas de luta não passem pelo que passamos anteriormente. Isso aí. E a gente percebe também, Preta, você que também é uma atriz, cantora, compositora, que os artistas também estão se sensibilizando, né, com essa questão, porque eles perceberam... E as pessoas acham que artista é rico, gente. Artista não é rico. Você tem que apoiar o artista. Agora tem a lei aí, Aldir Blanc, feita pela nossa grande... Benedita da Silva e Jandira Fegali. Benedita, maravilhosa. Como eu posso esquecer Benedita? Pela nossa maravilhosa Benedita e Maria do Rosário, né? Acho que foi as duas. Não, é a Jandira Fegali. Jandira Fegali, que pensou nesse lado do artista, né? Porque as pessoas acham que o fato de eu ser artista, o fato de eu cantar, de compor, fazer filmes, eu sou rica. Não, eu sou tão comum quanto qualquer outra pessoa. E quando eu trabalho da cultura dentro do MSTC, dentro do movimento, é justamente para isso, para ligar esses dois mundos, para as pessoas entenderem que artista tem as mesmas dores que eles. Então, eu comecei a ligar esses dois mundos. Então, artista precisa comer, artista precisa que sua arte seja comprada para sobreviver.
Quem dera que os artistas fossem ricos mesmo, porque a solidariedade ia ser maior. Quem dera que possamos um dia ter nossa arte reconhecida no Brasil, porque a gente vê aí a arte e a cultura sendo atacada por um governo que não tem arte, não tem cultura. Por que quer atacar a arte e a cultura? Porque a arte e a cultura, ela salva. Então, a gente tem que valorizar, para além da arte, o artista. Consumir produto desses artistas pretos, pagar o preço por um show desses artistas pretos e indígenas que estão ali, que nunca tiveram acesso a isso, e que, de uma forma ou outra, venceram todo esse empecilho, lutando. Então, a gente precisa valorizar o artista para além da arte, né? E é isso. Se a gente fosse realmente rico, a solidariedade seria bem maior. Fora o seguinte, que a arte ajuda a refletir tudo isso que nós estamos falando, o MST e tudo mais, né? O MSTC, todo mundo, os artistas percebem porque eles trazem uma reflexão na conversa, né? Na leitura. Eu estou falando, aí vamos ampliar para o cinema, para o teatro, né? Para o circo, enfim, e para a música especialmente, que toca na rádio, aqui na Rádio Brasil Atual, músicas para o cara refletir também, né? Músicas como terapia nesse momento que muitos dos artistas ficam deprimidos, né? Confinados, deprimidos. A gente já tem vários relatos aqui na rádio sobre isso, no programa, mas essa turma toda pensando junto e ajudando a refletir, né? Sobre o momento. Aí é isso que o Inominável não quer, que ele fica perseguindo a cultura, o MST e tudo mais. Por quê? Porque as pessoas chamam atenção sobre coisas que são possíveis fazer no Brasil, e de reflexão, né? O artista ajuda a fazer isso, né? E vocês vão à luta também, que é mais importante ainda, né? Só reflexão, né? Mas também ação. Isso é muito importante. E essa ação, Lute como quem cuida, é muito legal. Vamos voltar a falar um pouquinho, que a gente está no finalzinho do programa e a gente precisa tocar a Margarete Menezes, já que ela está apoiando a gente, nós vamos tocar a Margarete Menezes aqui no final. Vamos tocar Maga. Vamos tocar. É perfeito. Isso aí. O que vai ser, então, o que vocês têm que falar agora? Mais para a gente voltar a dizer. Entrar em contato, hein? A Kelly já contou todas as atividades, né? E são duas frentes. A primeira já está no ar, que é o financiamento coletivo na plataforma das duas instituições para arrecadar produção de quentinhas com produtos vindos do MST, né? De agricultura familiar, naturalmente, e executados nas cozinhas do Movimento Sem Teto do Centro e o Armazém do Campo, que lá na Barra Funda eu frequento sempre. Tem aqui também na Zona Sul também, né, Kelly? Também tem outro que a gente compra aqui, mas o Armazém do Campo é um charme lá na Barra Funda, eu vou sempre lá. Fizemos até show lá da rádio. Fale, Kelly, desculpe. Então, para as pessoas entenderem, né? Nós estamos aí com duas cozinhas a todo vapor, uma cozinha lá na ocupação da 9 de julho, né? Com chefes de cozinha engajados aí nesse projeto, mas junto também com próprios moradores ali da ocupação que estão engajados, né? Junto, né, desse preparo dos alimentos, e uma cozinha com pessoas também do MST lá próximo ao Armazém do Campo, na Barra Funda. Essas duas cozinhas a todo vapor, e nós, nessas duas frentes, atendendo moradores de rua, pessoas de comunidades periféricas, pessoas estrangeiras, né, como no caso do prédio dos africanos. Mas, e além disso, a gente, então, se juntou, fez essa campanha. A campanha, ela tem uma meta que é de arrecadação para poder ajudar essas duas cozinhas, mas, além disso, as rifas dos artistas, né? Mas o que as pessoas que querem ajudar, elas precisam também ter em conta que essa ajuda, ela é um compromisso. Por ser um compromisso, ela, de preferência, não pode ser uma única vez, porque as pessoas comem todo dia. A fome tem pressa, né? Tem pressa. Então, é muito importante que as pessoas também se organizem. Às vezes elas não podem dar uma contribuição grande numa vez só, mas elas podem se organizar para sempre estar alimentando a campanha, né? Porque essa campanha, ela veio para ficar, né, Preta? Não é uma campanha para uma semana, duas, nós estamos falando de alimento. E alimento, a gente está falando de luta pela vida. Ninguém luta pela vida se tiver com fome. Então, é por isso que a gente também tem, assim, bastante generosidade para poder se engajar, acompanhar a campanha, porque isso é um gesto de compromisso, né? E isso nós estamos falando de uma pequena ação. Porque se a gente tivesse condição, né, Preta, a gente estaria com 10 cozinhas em São Paulo, claro, né? Claro. Pelo interior de São Paulo, no Brasil todo, né?
Então, é muito importante que as pessoas se engajem de fato, elas participem. Nessa página do Instagram, dá para a pessoa, inclusive, acompanhar, né? Tem uma prestação de contas política lá, quantas marmitas a gente está entregando, para quem que a gente está entregando. A gente também conta com uma rede de voluntários, de pessoas que participam, não do preparo do alimento, mas elas ajudam na entrega dos alimentos. É uma rede muito grande, né? Sempre com os cuidados sanitários, né? Porque a gente sabe que nesse momento usar máscara, ter todos ali os equipamentos de proteção, usar o álcool em gel é fundamental. E é por isso que junto com a comida, como a Preta disse, vem junto a máscara, vem junto as outras coisas. Lá no prédio a gente está com uma experiência que é os agentes populares de saúde, que é pessoas da própria comunidade que já vão se formando e se capacitando para poder ajudar a cuidar uma atenção básica primária no próprio prédio. Queremos fazer isso também nas comunidades. Então, essa rede de solidariedade é a gente lá dos movimentos, é os artistas, são os chefes de cozinha, mas também a sociedade aí que tem que se engajar cada vez mais. E agradecemos a Rádio Brasil Atual, a rede, é um prazer. Brasil Atual, por estar junto também. Claro. E o seguinte também, eu sugiro também alguns amigos aí, toda a turma da rádio, às vezes que o sujeito vai na padaria, agora vai menos, né? Aquele dinheirinho que ele gasta com a padaria diário, que é diário, né? Ele pode contribuir, porque é um dinheirinho que ele está deixando, ele pode contribuir diariamente para ajudar no projeto do Lute como quem cuida, né? Que é muito importante. Mas eu entendi que o recado aqui tem que ser uma coisa constante, né? O cara deu um dinheiro, já tá bom, não é assim. Tem que ajudar. É só pegar a grana da padaria que muitos têm aí, né? E usa uma ideia. Pega o dinheiro que os caras... Aquele sanduichinho, aquele café que a padaria cobra tão caro, o cara, em vez de comprar na padaria, ele dá para o movimento. Pronto, está resolvido. Quer dizer, está feita... Lembrando que esse troquinho aí pode salvar vidas, né? Exato. Tá falando de salvar vidas. É que eu digo, não Por muito tempo a gente teve a fome assolando esse país. Pois é. E o nosso combate aqui é contra a assolação da fome, mais uma vez, erradicando mais uma vez. Eu falei aqui está resolvido, mas o que eu quis dizer, na verdade, é o seguinte, é que pelo menos ajuda, né? E tem gente que pode fazer isso constantemente, tem condição de fazer. E deve fazer, eu acho que é isso aí. Gente, estamos no finalzinho, a gente vai ouvir agora a Margarete Menezes, a pedido de... Quem que pediu? A Preta? Vamos ver a Margarete Menezes, que está nos ajudando. Kelly, eu dei ideia para ela. E o que a Margarete Menezes vai deixar algum objeto pessoal dela, alguma coisa... Ela já deixou, eu não sei o que é, mas ela já fez aí a rifinha dela. Entrem no Instagram, @lute como quem cuida, e compre minha rifa também, viu? Com R$10, você pode comprar uma rifinha para colocar comida na mesa das pessoas. Claro, pô. O meu tem uma agenda personalizada, um chinelo com minha face e uma camiseta com minha face também. E daqui a pouco está saindo o livro pela Boitempo, que também trabalha aqui com a gente daqui a pouco está saindo o livro pela Boitempo, mas você pode também colocar aí nessa rifa também, né? Tá tudo na rifa, tá meu livro e tal, né? Legal, gente. O que eu posso fazer agora é só um abraço virtual, queria fazer naturalmente junto com vocês, mas não vai ser possível. Um beijo e um abraço virtual, agradecendo o trabalho de vocês, e a gente está aqui à disposição para divulgar, porque é uma coisa importantíssima. Nesse momento, a solidariedade é fundamental, mas não só a palavra, a ação, é o que vocês estão fazendo, e isso é fundamental. Então, abraço, Preta, um abraço virtual, faz um abraço virtual. Gente. Kelly, obrigada, um abração, amiga. Em breve vai ter pessoal. Tá legal, então a gente roda agora no finalzinho a Margarete Menezes. Como chama a música, Preta, que vai rolar? Faraó. Então, tchau, pessoal, obrigado, até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Deus e divindade infinita do universo, predominante, esquema mitológico, a ênfase do espírito original, formara no Éden um ovo cósmico, a emersão, nem Osiris sabe como aconteceu, a emersão, nem Osiris sabe como aconteceu. Submissão do olho seu transformou-se na verdadeira humanidade.
grito da vitória que nos satisfaz. Cadê? Ei, Gisé, ei, Gisé, ei, Gisé. E eu falei Faraó, e tremolou do Pelourinho, pirâmide da base do Egito, e tremolou do Pelourinho, que mara, 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 maravilha é Egito, Egito é, que mara, 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 maravilha é Egito, Egito é, Faraó, 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 Faraó. Pelourinho, uma pequena comunidade que mora em Olodunho, em laços de confraternidade. Despertai-vos para a cultura egípcia no Brasil. Ao invés de cabelos trançados, veremos turbante de Tutankhamon. E as cabeças se enchem de liberdade. O povo negro pede igualdade, deixando de lado as separações. Cadê? Ei, Gisé, ei, Gisé, ei, Gisé. E eu falei Faraó, ei, Faraó, diga. E tremolou do Pelourinho, que mara, 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 maravilha é Egito, Egito é, que mara, 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 maravilha é Egito, Egito é, Faraó, 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 Faraó. Obrigada, minha gente. O programa termina aqui, mas a programação da Rádio Brasil Atual continua com a Hora do Rango, hoje reapresentando Carlos Renault. Fique com a gente.